São 7 horas e 34 minutos. O consultor de carreira da ICIC Internacional, Alexandre Weiler, é o convidado do T-News de hoje. E ele vai falar sobre um assunto muito legal e que a gente debate bastante aqui no T-News, que é o das diferentes gerações convivendo no mercado de trabalho. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, uma alegria enorme poder estar aqui com vocês na Rádio T. A gente começa falando sobre os jovens, porque eu vou pegar um levantamento recente aqui, que mostra, a gente está num momento de quase pleno emprego, né, com uma taxa de desemprego de menos de 7%, mas com um percentual muito alto de jovens, especialmente entre 18 e 24 anos, desocupados, que passa de 20% em vários estados, segundo o IBGE. E uma outra matéria que a gente comentou recentemente aqui mostra que o Brasil lidera o ranking da América Latina com 20% de jovens que nem trabalham e nem estudam. O que está por trás dessa estatística? Verdade, né? A famosa geração nem, né? Ela preocupa pra caramba. E é interessante falar disso também, porque como a ICIC Internacional é uma escola de negócio que está também no resto da América Latina, está na Espanha, né, em vários locais da Europa, lá eu conheci também que existe a Generación Nini, que nem trabalha nem estuda. Ah, é? É, existe. Parece Não que é coisa nossa. Não é coisa nossa, isso é um problema sistêmico, né? Especialmente dos países latinos. É que antes, né, essa geração justamente ali dos 18 até os 24, e hoje está se estendendo quase até os 34, porque tem adolescente de quase 40 anos de idade, vamos colocar dessa maneira. Verdade, morando com os pais, né? Morando com os pais, bastante. Provavelmente quem está nos ouvindo deve conhecer alguma história desse jeito, né? Então, essa mão de obra, ela era um pouco mais barata, porque ela era um pouco menos qualificada, tinha menos experiência, etc. Mas hoje, todo mundo já deve ter ouvido falar de uma coisa chamada inteligência artificial, né? Ou robotização, mecanização, indústria 4.0, e isso está automatizando as empresas e as funções. Então, essa mão de obra ela já não é mais tão necessária assim. E aí, justamente, as outras gerações que saíam do mercado de trabalho aos 45, 50, começavam a se aposentar, hoje isso já não acontece mais. Inclusive, tem o pessoal dos 60 retornando aí às fileiras das empresas. Então, pela primeira vez na história da humanidade, temos 5 gerações convivendo no mercado de trabalho. Isso é um desafio gigante. Traz conflito, né? Conflito. Traz bastante conflito. Falando sobre a geração neném, eu acho muito interessante a gente explicar o que está por trás desse termo, porque assim como quando a gente fala, né, tem adolescentes de mais de 30 anos, dá a impressão de que é um bando de preguiçoso, folgado. Na verdade, várias questões econômicas explicam, né, essa divisão, muitas vezes, de morar muitas pessoas dentro da mesma casa, inclusive filhos já adultos, por causa da dificuldade mesmo, né, de comprar imóvel, de conseguir poupar. E a geração neném é uma geração que nem sempre o que explica o fato de estar desocupado é a vontade de não fazer nada, mas sim a dificuldade de se colocar, né? Conclui os estudos e fica num limbo. Sim. Em casa, e os ouvintes sabem que eu sempre falo dos meus filhos, né? Eu tinha essa preocupação de terminar o ensino médio e não ter bem certeza do que fazer na sequência. Eu falei, mesmo que não tenha, vai para uma faculdade, porque esse limbo que você fica no meio entre uma coisa e outra, às vezes faz com que a pessoa não consiga mais colocação depois. Sim. O que está por trás disso? Quais são as principais dificuldades que levam as pessoas com entre 18 e 34 anos, como você falou, a estarem tão perdidas nessa questão do trabalho? Olha, eu acredito que você colocou de uma forma excelente, né? O fantástico é justamente essa situação que a gente está vivendo nesse momento, né? É justamente essa situação. Nós temos muitas pessoas que procuraram uma formação, né? Isso, e outras que não procuraram. Nós temos aquelas que se deixaram levar pelo famoso empreendedorismo de palco, que acreditaram que aos 18 anos de idade elas poderiam ficar bilionárias a partir de uma grande ideia e aí quebraram 2, 3, 4 vezes. Como há incentivo a pensar assim, né? Claro, há muito incentivo nessa direção. E essas pessoas elas foram de pseudo-guru em pseudo-guru, né? E um guru equivocado atrás do outro, e até que chegou um momento onde os pais disseram assim, opa, eu já não consigo mais financiar suas ideias mirabolantes que infelizmente não te levam a lugar nenhum, né? Esse é um dos caminhos que infelizmente levou para essa geração. Na verdade, também funciona assim, né? A maior parte das empresas bilionárias, ou dos unicórnios, ou das startups que dão certo, são de pessoas de 45, 50 anos que estão ali à frente, estudaram muito, passaram por 2, 3 faculdades, já foram diretores em grandes empresas e quebraram daí 2 ou 3 vezes com bastante experiência, né? É aí que está a grande experiência, a grande diferença. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo, até houve quem procurou justamente uma formação. Só que daí se deixou levar por aquele boom
de instituições que às vezes o pessoal chama de unisquinas, né? São aquelas que apenas lhe dão um diploma e não lhe dão muito conhecimento. E aí nós temos alguns cargos que infelizmente te dão um diploma, mas que hoje já não tem mais lugar no mercado de trabalho. E daí engrossa um pouquinho essa história. E aí fica um recado para todo mundo. Graduação, faculdade, ensino superior, mais do que nunca é extremamente necessário. Porém, não apenas com diploma, e sim com muita qualidade, muito ensino. Por quê? Porque hoje quem tem entre 50, 45, 50 anos, terá pelo menos mais uma ou duas carreiras até o final da vida. Quem tem entre 30 e 50 terá 3 ou 4. Quem tem menos de 20, com certeza terá 4 ou 5 carreiras. Eu não estou falando de empregos, estou falando de carreiras até o final da vida. Com tanta transformação que está acontecendo. Então, a nossa geração nasceu para se desenvolver. Se você está correndo atrás de se desenvolver, se você está lendo, está assistindo vídeos, está sentando em algum momento em algum banco um pouco mais formal para aprender alguma coisa, você está no caminho certo. E eu acho que é o olhar, né, de gerações mais velhas, Claro, especialmente os baby boomers, né, com que certeza. são, na verdade, os nossos pais, né? Quando se vê, por exemplo, essa situação de um estudante que sai de uma faculdade, vou colocar um curso que é um curso que tem em todo lugar, que é direito. Sim, Então, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, uma pessoa que fazia uma faculdade de direito estava praticamente garantida na vida. sim. E é muito difícil para essas gerações mais velhas compreenderem por que que agora há um investimento no estudo, na formação do estudante, e ele não consegue emprego. É isso que explica. É uma Com mudança certeza. bem drástica, né? Claro. Diploma é importante, mas não resolve mais o problema, né? Sim, e é genial a forma como você coloca isso, porque passa exatamente por isso, né? Antigamente, os nossos pais, os nossos avós, eles tinham 5 principais carreiras, né? No topo estava a medicina, depois vinha a odontologia, E continua a medicina, né? claro, daí vinha a engenharia, aí o direito e, claro, em quinto lugar, ser gerente do Banco do Brasil, né? Ou pelo menos passar num desses concursos de primeira linha que tem por aí. Hoje em dia, praticamente todos esses cursos de primeira linha, eles têm algum tipo de cheque nesse exato momento. Nós estamos agora com quase 500 mil médicos, com chance de chegar a 1 milhão lá para frente de 2030. E isso coloca um pouquinho mais a carreira de medicina em xeque. Então, quem está passando na faculdade de medicina hoje, não significa que não terá emprego lá na frente, mas precisará ralar muito mais. Odontologia também, em alguns segmentos, já está começando a ficar saturado. A parte de engenharia também, e direito, então, nem se fala. Por quê? Porque no direito, além de proliferarem muito as faculdades, antigamente o pessoal fazia direito também para passar em concursos públicos, né? Vários concursos públicos de primeira linha, com direito você passava. Agora, ultimamente, essa quantidade, essa necessidade de profissionais na esfera pública, ela também rareou, né? Ela se tornou menor do que antes. Então, essa é uma realidade que todos nós estamos enfrentando. A recomendação que eu sempre dou é que as pessoas procurem aprender mais sobre gestão, né? Para que elas comecem a assumir as rédeas da própria carreira, do próprio direcionamento, porque daí, mesmo se você não encontrar uma colocação no mercado de trabalho, você consegue empreender, você consegue direcionar, né? Por exemplo, lá na Exik Internacional, a gente recebe uma quantidade enorme de engenheiros, de médicos, de dentistas, que dizem o seguinte para a gente: olha, eu agora abri minha clínica, eu agora tenho o meu negócio, agora eu preciso avançar. E eu, infelizmente, acumulei milhões de dívidas nos últimos 2, 3 anos, porque apesar de ter uma renda alta, eu não soube administrar o que estava na minha mão. E aí elas justamente dão essa guinada na própria carreira e avançam a partir daí. E para começar um negócio, você tem que ter um fôlego, né? Sim, Também achar que você, com dívida, vai conseguir fazer um negócio prosperar logo no início, já é difícil tendo uma verdade. reserva, imagine sem nada, né? Com relação às carreiras, né? Quais são as carreiras que você enxerga hoje que tem mais demanda por mão de obra qualificada e que não encontra? Porque a gente sabe que tem vagas sobrando em Com algumas certeza. áreas. Então, daria para todo mundo estar colocado. A questão é que a formação não está correspondendo às vagas que tem. Quais são as carreiras, se fosse falar para uma pessoa jovem que está buscando o que eu faço? Eu quero fazer alguma coisa que tenha oportunidade. Quais são essas carreiras? O pessoal fica me perguntando às vezes, né? Falando assim: professor, o senhor tem filhos? Eu falei: tenho 2 filhas. E o que o senhor recomenda para elas? Bom, eu recomendo para elas exatamente o que eu recomendo para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Nesse nosso querido estado do Paraná e, claro, né, pela internet, o mundo inteiro. Eu diria que é um pilar, né? Se você quer se preparar para o futuro, é um pilar que você precisa, de alguma maneira, não vou dizer dominar por completo, mas tocar nesses 3 lugares. A primeira coisa é gestão, né? Você precisa aprender
a direcionar as coisas, entender de onde elas vêm, administrá-las e fazê-las de forma adequada. Segundo, entender o mercado. Você precisa ter um produto com valor agregado para ter uma margem sobre ele, entre outras coisas mais, entender comportamento do consumidor e entender o que as pessoas querem como produto, como serviço. Então, entender de mercado. E a quarta delas é a tecnologia. Entender o que é a tecnologia, de onde ela vem, para onde ela vai e como ela funciona. Hoje aqui nós estamos num estúdio de rádio, né? Mas se nós retrocedêssemos no tempo 20, 30, 40 anos, esse estúdio ele seria bem diferente, ele teria outras tecnologias e teria muito mais pessoas trabalhando aqui dentro de diferentes maneiras, né? E um profissional que estaria nesta posição, ele teria um nível de conhecimento. E hoje, com certeza, né, para estarmos aqui nessa posição, a gente aglutina o conhecimento de pelo menos 5 ou 6 diferentes profissionais no mesmo lugar para estar desempenhando a nossa função. Sim. Então, esse é o recado para as pessoas que estão em casa também. Isso acontece com todas as empresas. É só pensar nas empresas, no agronegócio, quem que está nos ouvindo em casa hoje, né? O quanto que a pessoa precisou aprender para operar as máquinas que ela opera hoje, né? O quanto que o pai dela e o avô dela tinha de conhecimentos diferentes ou de menos em relação aos equipamentos que hoje estão à disposição. Então, quando a gente olha esse nosso Paranazão, esse nosso Brasilzão, esse nosso mundão onde nós estamos, praticamente todo mundo, para sair de casa hoje, para fazer uma operação bancária, quanto conhecimento a mais teve que acumular ao longo do tempo só para viver, só para conviver. Então, são esses 3 caminhos principais. E a nossa geração nasceu para se desenvolver. Isso está cada vez mais acelerado e é um caminho sem volta. A gente já vai jogar pedras na geração Z, que é o que todo mundo gosta de fazer, mas antes eu só quero registrar 2 participações aqui do Emerson. O Emerson escreveu para a gente citando alguns trechos de um livro que se chama Quem Pensa Enriquece. Uhum. Daí ele cita aqui, né, que o autor, Napoleão Hill, ele fala sobre o conhecimento especializado, aborda a importância de se adquirir conhecimento prático e aplicável, né? Então também é um problema, às vezes a formação muito acadêmica, mas que não traz o conhecimento prático para se colocar no mercado. Enfim, ele traz aqui alguns tópicos interessantes que complementam o que você estava falando. Sim. E uma outra participação que chega, essa você vai gostar. A André escreveu pra gente dizendo que você tem voz de radialista. Olha só que bacana, isso é um tremendo de um elogio, porque eu adoro ouvir rádio, né? Mas tem mesmo. Mas eu preciso ralar muito ainda para ter uma voz de radialista. Ela disse que está gostando muito da conversa, tem filhos adolescentes e acha bem importante, né? A gente está debatendo esse assunto para a gente compreender também os nossos filhos, né? O comportamento dos nossos filhos enquanto trabalhadores, né? Eu estou passando por isso. Vamos falar da geração Z, porque acho que 90% das matérias sobre comportamento no mercado de trabalho que a gente entra no jornal e lê tratam da tal da geração Z, que é a que nasceu entre 96 e 2010. São os jovenzinhos, né? Uhum. Por que a presença da geração Z no mercado de trabalho, na sua opinião, traz tanto debate, tanta discussão com relação a questões, por exemplo, né? Aquela gerente do ramo imobiliário do Canadá que viralizou com um vídeo em que ela atende o telefone e ouve as desculpas esfarrapadas da geração Z para não ir trabalhar. Um deles diz que não dormiu bem e daí pergunta se ela espera que ele vá trabalhar assim mesmo, né? O outro diz que o cachorro está doente, então obviamente não irá ao trabalho. Eu já tive situação de pessoa não ir trabalhar em função do passarinho estar doente. Então é da geração Z mesmo, isso não é mentira. Mas como é que você vê isso? O que é a geração Z no mercado de trabalho? Olha, é muito, muito, muito bom a gente falar sobre isso, porque normalmente as pessoas perguntam bastante sobre isso. Então, claro, né, quem está ouvindo a gente em casa, né, que são essas gerações? Né? A primeira é a Baby Boomer, que ainda está ali, né? A geração X, a Y, a Z e agora está vindo a Alpha aí, né? E às vezes o pessoal me pergunta, mas e por que alfa? Porque acabou o alfabeto, né? A Z acabou com o nosso alfabeto. Tem que começar tudo de novo. Tem que começar tudo de novo e estamos recorrendo ao alfabeto grego. Esses dias eu estava, inclusive, no Consulado Geral do Japão, lá em Brasília, e aí trabalhando com quase 500 descendentes, e aí eu falava para o cônsul geral do Japão, dizendo assim, olha, senhor cônsul, agora acabou o alfabeto brasileiro, nós estamos recorrendo ao grego, daqui a pouco acaba isso, nós vamos precisar do de vocês. E ele falou com um sorriso, contem conosco, né? Então, por falta de letra, a gente não fica no meio do caminho. Mas essa geração Z, ela tem algumas características muito especiais, né? Diferente das outras. Inclusive, eles chamam as gerações anteriores de cringe, né?
E se você não sabe o que é cringe, provavelmente você é cringe. Eu também sou e todos nós Não, e somos. agora já tem uma novidade. Se você fala cringe, você é Aí cringe, você porque já é eles não usam cringe, mais esse né? termo. Eles já não usam mais esse termo porque nós estamos usando, né? Ficou cringe. Ficou cringe já, né? Já passou. As outras gerações já se apropriaram, então não faz parte. Mas a geração Z, ela surgiu justamente numa época em que as coisas já estavam mais prontas. Quando você para pensar, a Baby Boomer, a X e a Y, eles ainda conviveram numa época onde tiveram que ir sozinhos para a escola, não foram levados pelos pais, né? Era um período onde tudo ainda estava por fazer. Provavelmente brincaram no lodo, na lama, havia menos asfalto, né? Havia menos concreto, coisas muito menos produzidas. Para assistir um programa de TV, você tinha que esperar passar na hora que quisesse. E eles já nasceram numa época em que a internet já estava aí, onde você já tinha livre escolha, onde tudo estava na ponta do dedo, bastava clicar e as coisas vêm, né? Então, é um momento completamente diferente. Para você se relacionar também, né? Antigamente você tinha que ir até uma festa, até um lugar, encontrar pessoas, você tinha que se fazer. Hoje em dia, não. Tinha que ir pra guerra. Tinha que ir pra guerra. Hoje em dia, não. Você tira uma foto e você já tem, né, a massagem no seu ego de pessoas dando like, dando curtidas e etc. Para se relacionar também é um aplicativo onde você arrasta para a direita, para a esquerda ou faz qualquer outra coisa. Então, você tem as coisas muito mais à mão, né? E você tem uma rede de proteção, onde os pais, eles economizaram mais, já tem uma casa para recebê-los, já existe um ambiente muito mais seguro do que existia para nós. Para as gerações anteriores, ou você ia, ou você ia. Se você perdesse o emprego, você não tinha para onde voltar, né? Você não tinha pais de braços abertos te recebendo, dizendo assim, meu filho querido, minha filha querida, eu te ajudo na próxima, fica tranquilo, retorna aqui, papai te cuida, mamãe te cuida. E alguns deles criados a todinha a Pondiló, né? E aí nessa hora o pessoal da geração Z começa a juntar as pedras no chão para começar a jogar na gente. Geração Z, fiquem tranquilos, tá? Agora vem a segunda parte que interessa bastante para vocês. Inclusive, essa semana eu estava também numa palestra para quase 1.500 pessoas. Quando eu comecei a falar agora essa segunda parte, aí o pessoal da geração Z que estava se preparando para sair, ou entrando na internet com uma hashtag, né, indignado e começando o processo de cancelamento, começaram a voltar e a ouvir, né? Inclusive, no final, eles ficaram dizendo assim, poxa vida, professor, pela primeira vez alguém que não apenas desce a lenha na gente, né? Claro, por ter isso tudo pronto, grandes expectativas foram criadas sobre eles, né? O pessoal diz assim, olha, você não tem os mesmos desafios que a gente lá atrás, então você já tem um caminho muito mais estruturado, então você vai tá tendo muito mais educação, você está aprendendo inglês desde há mais tempo. Você está tendo tudo, né, à sua disposição. Os pais todos se preocupando em tentar dar para você o que eles não tiveram, ainda que materialmente, ou talvez menos em presença ou outras coisas. Então agora nós esperamos de vocês que vocês entreguem o mundo para nós. E isso causa neles uma ansiedade gigante, um medo enorme de errar, porque as expectativas estão todas sobre eles. Eles, em teoria, não têm desculpas, né? Porque eles receberam muita formação, muito conhecimento, o mundo já está estruturado para eles, para recebê-los, eles entendem de tecnologia, então as coisas estão aí. Em teoria, né? É esse o sentimento, às vezes, que eles têm, né? E é o que eles verbalizam o tempo todo. Poxa vida, professor, eu tenho medo de errar, porque se eu errar, eu não tenho desculpa. Onde que já se viu? E aí, claro, eles recorrem a justamente essas coisas. E aí tem algumas características, né? Por exemplo, hoje o pessoal da geração Z valoriza numa empresa par a par com o salário se a empresa tem acompanhamento psicológico e se ela cuida da saúde mental dos seus colaboradores, que é uma coisa que não acontecia nas gerações anteriores, né? A gente colocava a faca no dente e ia para a luta. Não, mas eles têm essa preocupação e essa característica. E claro, se você tem um geração Z em casa, esteja muito próximo dele, dialogue bastante, converse bastante e diga para ele que ele precisa mesmo entender que o mundo não é música baiana, mas ele precisa se jogar, né? Ele precisa segurar na mão de Deus e ir. E as coisas precisam acontecer. Por quê? Tem uma característica neles também, que eles não querem cargo de liderança. Uma parte importante deles, quando você oferece um cargo de gestão para eles, eles não querem. Eles dizem o seguinte para as outras gerações, olha, isso é muito estafante, isso é muito estressante, eu vejo como a sua vida é sem sabor, ela é extremamente dedicada numa determinada direção, eu não quero isso para mim. É outro tipo de ambição. É outro tipo de ambição. Eu quero tranquilidade, eu quero paz de espírito. E aí, quando você para pensar, diz assim, eles têm um pouquinho de razão, né? Uma parte de razão eles têm. O futuro hoje
ele é extremamente desafiador. Quem está de líder nesse momento, quem está de gestor nesse momento, quem é empresário nesse momento, eu não tenho inveja de vocês porque eu também estou nessa lida. Pela primeira vez nós temos que lidar com essas 5 gerações, nós precisamos trabalhar com essas 5 gerações. E todas as 5 são extremamente importantes. Não tem como escapar, né? De uma maneira ou de outra. O que é preciso é que todas elas entendam que nenhuma delas tem a verdade absoluta e que todas elas se desvistam do preconceito que tem em relação às outras. E também, mais importante do que tudo, é que todas elas coloquem o que tem de melhor a serviço do outro que está no seu time, na sua equipe e da organização, da empresa, do empreendimento no qual está envolvido. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e na volta vamos dar algumas dicas daí, né, sobre essa convivência entre 5 gerações dentro de um ambiente de trabalho. Já, já. São 7h56. O consultor de carreira, Alexandre Weiler, está dando uma lição aqui para a gente sobre a convivência entre gerações no ambiente de trabalho. A gente tem pouco tempo agora, mas eu queria que você falasse sobre como pode ser mais harmônica essa convivência de 5 gerações muitas vezes, né? Porque, como você falou, pessoas com mais de 60 anos estão voltando para o mercado de trabalho por necessidade e também por vontade. As pessoas não têm mais a tendência de se aposentar aos 60, por exemplo, né? Verdade. Então, são várias gerações convivendo. E qual é o segredo desse equilíbrio dentro do ambiente de trabalho? Nós precisamos de gestores mais importantes do que nunca, né? O pessoal está falando aí de que a inteligência artificial vai tirar o emprego de todo mundo, nós teremos um mundo completamente diferente. Sim, ela vai tirar o emprego de muita gente, isso pode ter certeza. Mas não é ela que vai tirar o emprego da gente. São profissionais que entendem inteligência artificial que vão tirar o nosso emprego. E aí eu estou falando não do programador de inteligência artificial, eu estou falando justamente daquela pessoa que aprende como ela funciona e aprende a usar ela no seu dia a dia. Mas, sim, temos esse novo desafio e as pessoas não com 60, com 65, elas estão entendendo que não dá mais para viver da aposentadoria, né? Isso de N motivos diferentes. Então, até a própria pejotização, né? Aposentadoria praticamente não existe mais, né? Não existe mais. E aí os gestores se tornaram mais importantes do que nunca. Os líderes, né? Mais importante do que nunca é você ser líder. Porque como dizia Einstein, quanto mais evolui a tecnologia, mais importante é o ser humano. Então, gente que entenda de gente cada vez será mais importante. Para fazer essas distintas gerações entenderem que elas têm um papel no mercado, que elas são importantes, que cada uma delas precisa ser motivada no seu nível. Uma delas você precisa desenvolver mais hard skills, outras mais soft skills e etc. E cada uma delas precisa se planejar melhor, então o líder precisa ajudar essas gerações a se planejarem melhor, né? Nós, como pais, fica o desafio também para que nós auxiliamos nossos filhos no nosso planejamento de carreira. Até lá na própria Ezequiel Internacional a gente criou um planejamento de carreira gratuito para as pessoas, né? Presencial e online, para quem quiser, porque a gente tem percebido que esse talvez é o grande desafio. As pessoas precisam ter um norte. Quando elas têm um norte... Como é que faz para quem quiser participar? É só entrar no nosso site, ESIC, né? ESIC.br, nem .com tem. É fácil pra caramba. Ou 0800 41 3742. Até o telefone é de graça, né? 0800 é de graça, 41 é o código de Curitiba, 3742. Grava aí o 3742, fica bem fácil você que está ouvindo a gente. E pode ser feito online ou presencial. Por quê? Porque quando você tem esse norte e você já sabe o caminho que você tem que seguir, não importa a geração. Você tem mais segurança e aí... Repito, né? Não é música baiana, mas você se joga, né? Você avança com maior segurança e certeza. E é isso que os líderes têm feito ultimamente, né? Os líderes de empresas de sucesso. Eles têm se dedicado muito a desenvolver as características positivas que cada geração tem e fazer esta geração olhar positivamente para a outra geração. Então, se você está em casa e é de geração Z, olhe para as outras gerações agora com um pouquinho mais de carinho, você tem a aprender com elas. Se você é da Y, da X ou da Baby Boomer, olhe para as outras gerações também com um pouco mais de carinho. E eu sempre falo assim, né? Pega a alegoria da ponte. Não queira que o outro atravesse para o seu lado e não queira você atravessar para o outro lado. Se encontrem no meio do caminho. Isso sempre é muito importante, né? Porque daí vocês se dão as mãos e avançam conjuntamente. Show, 8h em ponto, a gente encerra por aqui. Muito obrigada pela participação. Já acabou? Já acabou. Meu Deus Passa do céu. muito rápido aqui. Vou morrer de saudade do pessoal da T aqui. Isso aí, eu vou encerrando por aqui o T-News de hoje. Amanhã, às 7h10, tem mais notícias. Espero por você, ouvinte. Até lá.